Adonai. Shalom Adonai. A gente vai iniciar agora o vídeo dos 7 pontos cegos que existe na inversão. No nosso reino tem 7 pontos que não acontece nada. Não vai cair plasma, não vai ter liquefação de solo, não cai meteoro, não acontece nada. É ponto cego da inversão. Acontece assim, vai ter consequência, mas não tem consequências grandes igual a outros lugares. Quem descobriu isso foram os Atlantes, porque eles passaram por uma inversão, que não é uma inversão, houve o desligamento do relógio. E depois a ordem estrela, através dos conhecimentos obtidos por Daniel na Babilônia, eles também conseguem codificar o firmamento com a terra. E quando você usa essa técnica de codificação, você também acha 7 pontos cegos. Então a gente vai explicar, dar um fundamento nesse estudo, para você não achar que isso é um achismo, é uma coisa que vai falando sem ter uma compreensão do assunto. Pelo contrário, tem que ter muito estudo para poder chegar à codificação de firmamento com terra. E eu tenho uma facilidade de pegar coisa complexa e fazer ela se tornar simples. Tanto é que hoje eu faço a codificação de firmamento com terra até muito mais rápido do que uma pessoa da ordem estrela. Eu consegui codificar de uma forma simples, fazendo tabelas que meu avô, meu pai tinha. Então eu consigo chegar à estrela da pessoa que está no firmamento, porque o firmamento é o livro da vida, e nesse canal explica, né? O código-fonte é o Messias. Então Daniel montou e explicou tudo isso. Ele soube filtrar o que era bom e o que era ruim do conhecimento da Babilônia, né? Então eles foram colocados na Babilônia, talvez, para obter o conhecimento. Então eu vou te explicar e você vai ter um entendimento maravilhoso disso. Então, você tem que compreender primeiro que a Ordem Estrela ela tem 7 membros. Dessa Ordem Estrela já participaram várias pessoas, como Dom Pedro II, Napoleão Bonaparte, a filha de Dom Pedro II, Santos Dumont, quer ver quem mais já participou disso? Leonardo da Vinci. Várias pessoas eram da Ordem Estrela. Salomão também adquiriu todo o conhecimento da Ordem Estrela. Ele era o homem mais sábio do mundo, então ele também adquiriu esses conhecimentos através da Babilônia, mas ele não soube filtrar o certo e o errado, né? Tanto é que ele usou técnicas de colocar demônio dentro de garrafa, né? Que é o gênio da lâmpada. São demônios, são anjo caído. Alexandre o Grande usava isso, ele tinha uma garrafa, e talvez pode ser um dos motivos para ele ter conquistado o mundo. E tanto é que Alexandre ele passou muito tempo no Egito para depois ele partir para a conquista do mundo. Ele estava atrás dessas lâmpadas mágicas, né? Da lâmpada do gênio, que eu mostrei aí no vídeo. E vocês viram que é algo real, não é algo da cabeça, não é um conto de história de fada. Aquilo é um fato real e você não tem noção do que acontece na Matrix. Então vamos seguir um pouco de história até chegar nos 7 pontos cegos da inversão. Você tem 3 cidades no Brasil, que são pontos cegos da inversão, e você tem 4 lugares no mundo que também são pontos cegos da inversão. E vou te explicar o motivo, e você vai ficar até feliz por ter esses conhecimentos que não são dados às pessoas. Napoleão era da Ordem Estrela. Tanto é que quando ele foi para o Egito, junto com o seu exército, Napoleão esteve lá com o seu exército, ele esteve lá no Egito com todo o seu exército, e ele foi atrás do Egito com um propósito, atrás do zodíaco. O propósito de Napoleão era ir atrás do zodíaco. Seus soldados relataram que certa noite ele entrou na pirâmide e ele dormiu dentro da pirâmide. E quando ele saiu de lá, o seu rosto radiava uma luz, a face do seu rosto, ela ficou brilhante, ela radiava uma luz, e todos os seus soldados ficaram até com medo dele. E depois disso, o que ele fez? Ele estava a serviço
da Matrix. Por que eu falo que ele estava a serviço da Matrix? Porque esses anjos caídos, eles estão em outras dimensões. E eles precisam de pessoas que estão na terceira dimensão, que têm o conhecimento de astronomia, para estar a serviço deles, trabalharem para eles, para manterem as dimensões. Eles não querem, igual pessoas falam que estão fazendo certos tipos lá da Suíça, de Campinas, porque eles querem trazer algo de lá. Pelo contrário, eles querem fortalecer o elo das dimensões. Eles não querem ser trazidos para a terceira dimensão. Porque se eles forem trazidos para a terceira dimensão, é de Gênesis Apocalipse. Você morre, né? Você tem nascimento e morre. É o tempo linear. É o tempo que já está julgado pelo Criador. Então, e eles vão ser trazidos. O Criador está usando o céu vermelho para unificar as dimensões. E aí, o que Napoleão faz? Napoleão vai lá e pega o Zodíaco. Só que aí ele já está a serviço da Matrix. Por que eu falo que ele está a serviço da Matrix? Foi feito um legista, ele fez um exame no crânio de Napoleão, né? E foi achado um chip. Eles acharam um chip no crânio de Napoleão Bonaparte. Claro que isso eles tentam esconder, mas se você procurar na internet, você vai achar a reportagem e você vai achar até quem fez. Por isso que eu falo para você que o chip é antigo. As pessoas ficam, vai chegar o chip, vai chegar o chip. O chip já está aí faz tempo, filho. A Tartária já usava chip, tá? Tem muita coisa que as pessoas têm que começar a ter entendimento. Às vezes fala, apostasia da igreja. Apostasia da igreja, a igreja mais apostada que está é impossível, né? Tá nas trevas, tá na escuridão. Não vê o que está acontecendo e não tem conhecimento algum do que acontece nessas esferas altas. A igreja ficou... Tiraram o firmamento. Se você tirar o firmamento de uma pessoa, ela não compreende os sinais. O arrebatamento vai acontecer e ele está codificado. Quem codificou ele nesses mapas astronômicos foi Daniel, filho. Daniel não errou nem a data do nascimento do Messias. E ele também datou, não que ele datou, ele projetou como que seria nesses mapas astronômicos antigos o arrebatamento através da ordem estrela que mantém esses segredos. Eles mantêm tudo isso aí para as pessoas não saberem. E quase bastante pessoas dessa ordem estrela, eles são judeus e eles não acreditam no Messias. Então eles escondem, fica escondido. E é algo que eles não querem mostrar. Mas Daniel, ele era um servo de Yahweh. Ele é um servo de Yahweh. Então, meu canal não é de cabala, meu canal não é de astrologia e o meu canal não é de nova era, tá? A gente não somos da nova era e também não somos cabalistas, tá? Isso nós não somos. A gente mostra o firmamento que foi ornado com a mão do Criador. A gente procura o que é de Yahweh, por isso a gente filtra tudo isso aí. E Napoleão, estando chipado, o que ele fez? Ele foi lá no templo de Hector e catou o zodíaco. Ele tirou o zodíaco, porque o zodíaco é a marcação do último céu. É o último céu que vai existir, vai estar naquela posição, que vem a ser o zodíaco de Dendera. Eu vou te explicar algo aqui, para te dar conhecimento depois. Então ele vai, pega o zodíaco de Dendera e leva embora para a França, para o Louvre. Só que Napoleão já não estava mais a serviço da Ordem Estrela, ele estava a serviço da Matrix, porque a Matrix precisa dessas pessoas para estarem a serviço deles. Tanto é que depois ele vai dar um ataque em Moscou e existe um objetivo o ataque dele. Tanto é que onde estava, na época, o imperador lá da Rússia, ele passa pela cidade, ele sabia que o imperador estava lá e ele vai para Moscou. Ele esquece aonde estava o imperador da Rússia e como ele estava a serviço da Matrix, tinha um propósito dele atacar Moscou. Tá? Depois eu vou fazer uns vídeos de Tartária, você vai compreender muito da história que está escondida, que as pessoas não têm compreensão do que aconteceu nesses 300 anos e que ele foi refeito a história. Em 300 anos, de 1617 para cá, a história foi refeita. Então, eu estou te dando esse conhecimento para você ter uma compreensão. Eu queria chegar no zodíaco de Dendera. Por que eu queria chegar no zodíaco de Dendera? Só um minuto.
Quando você vai aprender codificar firmamento com terra, o primeiro ensinamento que é dado a você, que meu pai me deu, meu avô e também o relojoeiro lá de Israel, é que o firmamento é uma visão de ótica, né? É uma visão distorcida da realidade. O que você está enxergando não é daquela forma. E por que não é daquela forma? Se você reparar o zodíaco de Dendera, você vê a Polaris, constelação Dragão, tudo no centro, tá vendo? E o zodíaco está em volta, de uma forma circular. Tanto é que os artistas da idade medieval também mostram isso. Só um minuto. Para você ter uma compreensão, você tem a Polaris e os anjos ao redor da Polaris. Mas o que ele quer mostrar? Que anjos são estrela. Tá? Então ele está te mostrando o firmamento. Também você vê aqui, ó, nessa imagem, vou mostrar essa imagem, ó. Só que aqui eles colocaram a terra redonda, né? Você filtra. Então você tem os 4 anjos, ó. Aldebaran é um anjo, Régulos é um anjo da constelação Leão, depois você tem da constelação Escorpião, constelação Touro e constelação de Aquário. São os anjos que estão segurando o firmamento. Sempre a Polaris vai estar no centro e o zodíaco em volta, tá vendo? E aqui você tem o eixo do equinócio, você vai ter o eixo do solstício. Por que eu estou mostrando isso? Então eu estou te mostrando que o firmamento, ele te apresenta dessa forma, a Polaris assim, e as estrelas todas ao redor. Então quando a gente vai codificar mapa astronômico, a gente tem mapas assim. Daniel desenhava mapa assim, é por isso que ele não erra um ponto da Terra. Mas aonde que está a distorção do que você vê no firmamento? O céu que você vê, a posição dele não é a real. Ela é uma imagem distorcida, ela é uma visão de ótica, tá? Um efeito de ótica. Não sei se eu estou usando a palavra certa, mas como eu vou mostrar em imagem, você vai ter compreensão do que eu estou falando. Outra imagem, a Polaris no centro e todo o firmamento ao redor da Polaris. Tanto é que você vai entender agora a distorção. Esse aqui é o nosso modelo. Então aqui é a terceira terra, tá vendo? A terceira terra está aqui. Então o que acontece? Vamos dizer, ó, eu vou transportar você para ficar aqui no centro. Ó. Eu vou colocar você agora embaixo, no centro da terceira terra, no Polo Norte. O Polo Norte é o centro da terceira terra, mas o centro verdadeiro da Terra maior, a gente sabe que é esse aqui, onde está o Sol central. É o lugar mais protegido do mundo. Então aqui, eu vou transportar você aqui para você ter compreensão do que eu estou falando. Então eu coloquei você, ó, nesse centro, tá? Você está aqui, ó. Coloquei você aqui, ó. Então aqui está o domo elétrico, o domo de gelo e depois vai vir o domo de quartzo. Mas para você aqui só está aparecendo o domo elétrico, né? O domo elétrico que está embaixo do domo de gelo. Então você está aqui, ó. Você está olhando, ó, você está no centro. Quando você olha para o seu lado, vamos dizer, o lado seu esquerdo, você está vendo a Polaris, que vai ser essa imagem. Só um minuto. Aqui vai ficar a sombra do celular. A luz aqui para mim é difícil, ó. Se eu colocar a luz assim, ó, ela fica com reflexo. Mas eu vou colocar aqui, vai. Ó, o que acontece? Você está aqui no centro. Então, quando você está olhando a lateral, você vê a Polaris. Por isso que eu falo para você que o centro da terceira terra, né? O centro da terceira terra, ele não é o verdadeiro. O verdadeiro é para onde a Polaris está caminhando. A Polaris está caminhando para o centro maior. Por isso que se você pegar o modelo hebraico e você se basear que aqui é a terra toda, você está errado. Então, esse assunto é provado pela Polaris. A Polaris está caminhando para o centro. Então, você não pode se omitir de uma verdade por causa de ego, né? Você tem que aceitar as coisas do Criador. Conforme você vai aprofundando espiritualmente, mais conhecimento ele vai te dando. Então aqui, e isso é um desconhecimento dessa ordem estrela. Então aqui, ó, você tem a Polaris e você vai ter depois o zenite, depois você vai ter a linha do Equador, que é essa aqui vermelha, e você vai ter aqui ao extremo sul, né? Que você vai ter onde está a Hidra, que é o Ouroboros, fazendo a repetição. E aqui você tem a constelação Dragão, ela está aqui, ó, porque ela também está fazendo a repetição. Você vê que tudo é explicado de uma forma simples. Da forma que eu estou explicando,
te dá entendimento. Quando você vê a Polaris indo embora, conforme cada vez mais que ela buscar o centro da verdadeira Terra, ó, o centro da verdadeira Terra, o que vai acontecer? Mais ela vai deitar. Então, o que acontece? Você lembra que Enoque fala assim, ó, quando você vê o seu mundo deitado, você está próximo do fim. Então, Enoque, ele também viu a Polaris deitando, porque o Criador foi diminuindo o campo magnético da Terra. Não chegou a ser uma inversão, mas ele via essa imagem. Então, você está vendo a Polaris aqui, e todas as estrelas estão ao redor da Polaris. Tá vendo aí? Ó? Vai vendo, ó, pra você ver, eu estou te mostrando. Esse é o sinal do fim do mundo, o sinal do você que Enoque comenta nos livros dele. É você ver a Polaris deitada, a imagem do seu mundo deitado. Então, eu estou te mostrando várias imagens para você compreender Enoque e compreender firmamento. Estou te ensinando de uma forma muito didática. Por isso que eu falo que a segunda parte, que vai ser começar a subir já em breve, amanhã ou depois da manhã já começa a subir, consegui terminar. Foi muito difícil para mim devido à cirurgia, mas eu consegui terminar. E quem está lá no Telegram vai receber a segunda parte e depois eu vou colocar o link, porque através desses cursos eu arrecado valor para ajudar pessoas. Mas eu vou colocar um valor bem acessível para todo mundo entrar. Então você compreendeu o que eu estou te mostrando. Quero fazer bem didático para você entender os 7 pontos cegos, da onde vem isso aí. Então vamos lá. Então eu te mostrei a Polaris, aqui você tem a Hydra e depois você tem a linha do Equador e o Zenit. Por que o nosso universo, que é mostrado a você, ele é uma visão de ótica, distorcida, ele está distorcido, ó. Quando você pega a Polaris, tá vendo aqui, ó, a Polaris, ó, aqui tá a Polaris, e tudo tá girando ao redor dela. Esse centro, né, esse jato de plasma, ele vem vindo do Sol central. Por que eles pegaram um símbolo e distorceram o símbolo? Né, o símbolo que era usado, a humanidade usava esse símbolo da Polaris para o bem. E ele foi distorcido, né, ele foi colocado na Segunda Guerra Mundial. Porque se você... perdão, eu bati aqui no celular, mas vou arrumar, tá? Aqui é no improviso. Se você pegar um símbolo e distorcer ele, ninguém vai querer compreender o que é aquele símbolo. Então eu pego algo que era do bem e transformo ele do mal. Porque se você descobre o que é o símbolo da Polaris, você vai descobrir o ponto focal de origem. E qual que é o ponto focal de origem? O Sol central, filho. Porque se tudo gira ao redor da Polaris, da onde vem esse ponto focal? Vem vindo da Terra. Então você tem que sair da Matrix. E por que eu estou mostrando que tudo que você vê é distorcido? Então, eu já fiz esse vídeo, mas eu estou fazendo com mais didática para entrar na cabeça de todo mundo. Então vamos dizer agora que você está em cima do domo de gelo. Aqui, ó. Aqui você tem o domo elétrico e o domo de gelo. Você está aqui no domo de gelo, aqui em cima, tá? Eu vou te mostrar como que é feito essa distribuição, como que é colocado o firmamento dessa forma. E a gente que vai aprender codificação, a gente aprende, é o primeiro ensino, para você poder jogar de uma forma correta. Eu vou colocar essa imagem aqui, ó, que ela está mais forte. Deixa eu só pegar os papéis aqui, ó. Então, você vai olhar agora dessa parte de cima do domo de gelo. Você viria assim, ó. Olha como que você viria em cima do domo de gelo. Então, aqui, ó, é a Polaris, tá vendo? A Polaris está aqui. Depois aqui está o hemisfério sul, aqui está o Zenit e aqui está a linha do Equador. Só que isso aqui é distorcido, porque na realidade, todas as estrelas estão ao redor da Polaris. Vou colocar uma imagem de um quadro, tá? Ó, a imagem de um quadro. Todas as estrelas estão ao redor da Polaris. Então, isso que você vê, perdão, deixa eu colocar aqui, é uma imagem distorcida do universo. Que vem ser isso aqui, ó. Ó, só um minuto, né? Que vai ser isso aqui, ó. Ó, de uma forma bem simples, tá? Olha aqui, ó. Só que aqui, ó, a Polaris foi colocada desse lado, mas ela tá aqui, tá? A gente sabe, só pra você ter, ó, a Polaris tá aqui tá a linha do Equador e aqui vai ter o hemisfério sul. É uma imagem distorcida do universo. Na realidade, tudo está girando em volta da Polaris, de uma forma circular. Fica distorcido porque é colocado
dentro de um domo. E aí distorce a imagem, porque o universo é holográfico. Ai, como eu gosto dessas coisas. Coisa que a informação, que era uma informação eletizada, escondida em ordem secreta, sendo dada para a igreja. Isso é maravilhoso, meu pai. Não tem dinheiro que pague isso e conseguir explicar de uma forma tão simples. Então, o que você vê, na realidade, é uma visão de ótica do universo, que nunca ninguém te falou isso. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai codificar o firmamento, o firmamento da Terra, só um minuto, filho, tá difícil os papéis aqui. Quando você olha aqui de cima, eu vou olhar aqui de cima agora de novo, né? Mas eu tô aqui, eu vou subir aqui no domo de quartzo agora e vou olhar para baixo. A visão que você vai ter é essa visão, tá vendo? Você vai ter essa visão aqui, né? Só que a gente sabe que o Brasil aqui é o contrário, tá? Aqui tá colocado o inverso, mas a gente já tem a posição correta. Então você tá vendo aqui terras além domo e você vê aqui o terceiro reino. O terceiro aqui você vê a Antártida, o gelo que foi formado em 1617 com o padrão da inversão. Eu tô te mostrando isso aqui agora, aqui de cima, Tô te mostrando isso aqui e isso aqui é o domo de gelo. É o que a Lua mostra, filho. Não tem como você fechar o olho. Se você olhar para a Lua é um mapa da Terra. O pai largou ela lá. Por que o pai chama ela de testemunha? Para ninguém te enganar, filho. Para ninguém te enganar, tá? Esse negócio de mapa da Lua, eu já conheci isso aí há 30 anos atrás. Aí depois tem pessoas que falam que copia dos gringos, sabe? Tem pessoas que tem que parar, tem que pensar o que fala, porque o criador vai cobrar o que a pessoa fala. Fala muita coisa sem noção, sabe? Tem que começar a falar, ter uma conversa mais séria. A gente tá entre irmãos, tá entre cristãos, a gente tem que ter respeito. Não pode usar palavras pejorativas para se dirigir a uma pessoa de idade. Se você dirige a uma pessoa de idade com expressões pejorativas, você não é cristão, filho. Você não é cristão e você não está falando com o poder do Espírito Santo. Você está mais preocupado com o ego. Tem que começar a se corrigir e respeitar os mais velhos. Se você não respeita os mais velhos, meu pai do céu, que exemplo que você vai dar? Olha os frutos do lábio. Você tem que olhar o lábio de uma pessoa. A pessoa pode até querer mostrar o pensamento dela, mas com respeito, com dignidade, não ofendendo o outro cristão, o outro irmão. Esses canais de pré-existência virou uma inquisição, essa é a verdade. Eu nem assisto mais, faço o mesmo. Eu não assisto mais canais de pré-existência, que a gente só vê perseguição, é a famosa inquisição. Eu tô fora desses canais, nem quero saber mais, essa é a verdade. Tô dando a minha opinião, faço o mesmo. A gente não vê amor ao próximo? É a base de tudo. Então você está vendo o terceiro reino, tá? Então por que eu quis explicar isso? Porque quando você vai codificar o firmamento, você codifica polares aqui e coloca todas as estrelas ao redor. Você não monta desse jeito, filho, Entendeu? Se eu montar desse jeito, eu não consigo codificar. Agora, quando eu coloco as estrelas em cima do terceiro reino circular, aí eu consigo codificar tudo. É isso o mapa astronômico de Daniel. Então você consegue codificar as estrelas e descobrir aonde está o 7 pontos cego. E como que é determinado esse 7 pontos cego? Então você vai saber agora. Então deu para entender isso, né? Estou te explicando codificação já. Tá? Isso é uma das primeiras bases da codificação. Só que aí quando você tem um mapa, são os dois mapas que eu estou fazendo, que já está pronto. Já está fazendo um rapaz lá que vão ser vendidos. Esses mapas vai mostrar tudo. Ele mostra onde está o 7 buraco negro, ele mostra os corredores do céu, mas eu estou baseado nos ensinos de Daniel, não na astronomia moderna. Tá? Eu estou baseado como Daniel ensinava. Você está aprendendo aqui como Daniel aprendeu e está sendo repassado, porque é assim que a Ordem Estrela ensinava. E ensina, inclusive eles ensinam, só que tem membros, teve pai, avós que se afastaram, conheceram o Messias e se afastaram dessa ordem. E quis mostrar para todo mundo, para a dona de casa. Eu fico maravilhado, a dona de casa, ela conhece, como que eu posso falar? Ela acaba conhecendo o firmamento de uma forma simples. Então você entendeu que quando você põe a polares aqui, a imagem
do nosso universo fica distorcida porque é uma cúpula. E eu te expliquei isso e a Lua mostra. Tá vendo aqui, ó, nosso reino, terras além domo. A Lua mostra tudo aí, ó. Aqui você vai ver, ó, terras além domo, terras além domo. E aqui você vê o nosso reino e aqui é o nosso reino, tá vendo? Mostra tudo. Tá vendo como que as coisas do Pai é perfeita? A Lua é a radiografia da Terra. Não tem como você negar isso, filho. Não consegue negar. E aqui você vê a Polaris deitada, ó, perto de uma casa. Olha aqui, ó. Quando você coloca esse... Eu não sei falar isso aqui, é time live, eu não sei, tem um nome, é um negócio assim, tá? Vocês que são mais jovens compreendem o que eu tô falando. Então você tá vendo o mundo deitado, é isso que Enoque te explica. Então, o que acontece? Quando a Atlântida viu desligar o relógio, né, eles viram desligar o relógio, eles viram que 7 pontos de luz, né, que são os pilares de luz, tinha 7 que era mais forte, muito forte, e era a sustentação da Matrix. O que é a sustentação da Matrix? Só um minuto. Quando o campo magnético está diminuindo, aparece esses pilares de luz. Tá vendo aqui, ó? Aparece esses pilares de luz. Então, o que significa esses pilares de luz? Por que aparece esses pilares de luz? Esses pilares de luz aparecem porque é eles que estão te formando a sua realidade. Isso mostra até no filme Matrix, né? Quando o Neo vai andando, a cidade vai se formando. Se você assistir o filme Matrix, assiste que vai te dar muito conhecimento. A partir de agora que você conhece muita coisa, você vai ver coisa lá que você fala, nossa, não consegui enxergar. Principalmente o que os oráculos falam. Se você prestar atenção na fala dos oráculos que tem no filme, você vai compreender tudo, filho. Então aqui, ó, você está vendo esses pilares de luz. E a Atlântida, ele viu que existia 7 pilares fortes, os mais fortes. E estavam sobre 7 pontos cegos no mundo, né? Eu falo ponto cego que é ligação do firmamento com a Terra. É ponto cego da inversão. A inversão parece que não passa por lá. Para quem quer passar a inversão, para quem não crê no arrebatamento, então eu estou fazendo as duas linhas de pensamento. Eu respeito quem não crê no arrebatamento. Aí uma pessoa que não crê no arrebatamento, eu vou sair ofendendo a pessoa? Eu jamais faço isso, filho. Eu jamais vou fazer isso. Eu tenho que respeitar a opinião contrária. E primeiro, ele é um filho do Criador. Eu tenho que amar essas pessoas. Essas pessoas que me ofendem, eu oro por elas, filho. Você está achando que eu não oro? Eu não quero o mal delas. Por que eu vou querer o mal dessas pessoas? Eles são meus irmãos, rapaz. Mas tem hora que a gente também, né? Eu sou um velho, rapaz. A pessoa tem que respeitar, tem que ter respeito. A forma que você fala, você tem que ter respeito. Você pode ter um conhecimento do mundo, mas se você não tiver uma fala correta, não serve para nada. Se você não amar as pessoas, não falar com carinho, com amor, não adianta. E o que a gente está vendo nesses canais de pré-existência é perseguição. Eles pregam a perseguição em cima de pensamentos contrários. Eu sou franco em falar para você. Eu não assisto mais. Se te aconselho, eu não assisti também. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, que quando você vê esses pilares de luz, isso aqui é desfazendo a Matrix. Então, o que acontece? Quando chegar nos 3 dias de escuridão, até você não vai ter visão, você não vai ter seus 5 sentidos, você não vai enxergar nada nos 3 dias de escuridão, porque nada vai existir. Porque você vai ter a sensação que você está caindo em um abismo. A sensação é essa. Você não sente solo, você não sente chão, você não tem mais tato, você não tem mais nada, você não tem o tato dos seus pés. Os 3 dias de escuridão é algo terrível para quem vai passar. Porque tá desfeita a Matrix, tá desfeito tudo. Aí quando ele liga de novo. Só que ele vai ligar no céu vermelho. Ele vai desfazer uma Matrix e vai ligar outra. E o firmamento que está sobre a sua cabeça, quando você olha o firmamento, as estrelas, é o código-fonte. O código-fonte é o Messias, é a arca da aliança, né? O firmamento. Tem vídeo explicando. Mas as estrelas que estão no firmamento representam você. Se você não tiver no firmamento, né, no código-fonte, que é o Messias, você tem que estar no Messias. Por isso que quando o Messias morreu, tudo morreu, filho. Você vai ter que passar por ele. Por isso que se você não tiver no Messias, você não consegue passar a morte. Você não vence a morte. Eu gosto do evangelho simples. Por isso você tem que se converter ao Messias. E um canal que prega isso, como que é um canal de nova era? Como que é um canal de cabala? Como que é um canal de astrologia, rapaz?
Eu tô te explicando a base do cristianismo. Aceitar o Messias e amar o próximo. Arrependimento, santidade e crer no sacrifício do madeiro. E tô te ensinando em firmamento para você compreender o seu mundo, rapaz. Eles esconderam isso em ordem secreta, tudo, para ninguém ver nada. E a Matrix pegava essas pessoas da Ordem Estrela e punha a serviço delas. Foi o que fez com Napoleão. Então, você tem 7 pilares de luz, que são os mais fortes e os atrantes. E essa Ordem Estrela, Daniel, quando ele foi... Daniel não era da Ordem Estrela. A Ordem Estrela pegou os ensinamentos de Daniel e escondeu da humanidade. Essa é a verdade. Só que depois eles foram perseguidos porque eles tinham conhecimento de astronomia. E a Matrix queria colocar a serviço dela. Porque aqui é o plano material. Eles estão no mundo espiritual. Então eles precisam de pessoas aqui. E o que eles fizeram? Chiparam Napoleão e Napoleão trabalhou para a Matrix. Está te explicando a história. Você não achar que isso aqui foi tirado da minha cabeça. E aí o que acontece? Você tem 7 pilares, que é a sustentação desse firmamento, desse mundo, dessa Matrix. E quando você vai codificar firmamento, você percebe que o Criador ele usa 7. Existem 7 pontos de luz com os diâmetros maiores nas codificações, que vai provar para você onde está o ponto cego. Então, você tem 7 pontos cegos no mundo. Quem são o Brasil? O Brasil vai ser Petrópolis, depois eu vou te explicar, e vou te explicar o risco de Petrópolis, Vitória da Conquista e Brasília. É os 3 pontos cegos que existem no Brasil. Vitória da Conquista, você tem Petrópolis e você tem Brasília. E depois você tem, igual eu coloquei lá na plataforma, você tem as 70 cidades que estão em fragmentos dessas pedras, dessas rochas. Né? Já expliquei lá na plataforma onde estão as 70 cidades. Falta pôr uns vídeos lá para completar. Tem pessoa que falou que faltou algo lá, eu estou olhando. Tá? E teve uma cidade lá do sul que eu repeti. Eu peço perdão, eu estou consertando. Foi até um amigo meu do sul que falou, você repetiu, Eduardo, e não você falou 7 cidades, né? Parece que foi 7 ou 5 lá do sul, do Paraná, mas eu repeti uma cidade. E eu estou consertando, tá? Ele ligou para mim e mostrou o erro. Tem hora que a gente erra, né? Então, você vai ter a compreensão no próximo vídeo. E aí eu falo qual é a cidade de Portugal, qual é a cidade dos Estados Unidos, que é ponto cego, a de Israel e a do Cairo do Egito. A gente já sabe quem é, onde está as pirâmides. Por isso que as pirâmides não afundam. Então eu vou te mostrar, e por isso que ela sempre é o berço da humanidade. Né? Onde que a humanidade sempre floresce? No 33 Norte e no 33 Sul, porque são as colunas da Terra. Então no próximo vídeo eu explico isso de uma forma bem... Cada cidade, tá? Vitória da Conquista, Brasília, explico Petrópolis, mas Petrópolis tem um risco. Qual que é o risco de Petrópolis? Depois eu te explico, mas no próximo vídeo eu te explico. Esse vídeo já ficou grande. Shalom, Adonai.